Aqui na nossa hashtag a mensagem de um atleticano, do Varley Bessa. Pode descer a marreta no Galo, porque aqui em Minas a turma da imprensa achou normal a derrota do Galo ontem. Aí eu vou nos assuntos mais comentados do Twitter. O primeiro é Daniel Alves. O segundo, fora Cuca. O Cuca pediu 10 dias e disse, depois disso pode me cobrar, mas vou colocar a casa em ordem, vai demorar uns 10 dias. São os respingos de uma derrota para o Cruzeiro, mesmo muito cedo, né? Mesmo muito cedo, já um clima de absoluta pressão no Atlético depois dessa derrota lá no Mineirão, Jean. Então, eu acho que a cobrança é absolutamente normal, a pressão é normal, e aí não estou dizendo que o Cuca tem que ser demitido como já tem gente pedindo, claro que isso é um exagero, claro que você está extrapolando a hora que você sugere a troca de treinador com tão pouco tempo, mas é evidente que pela diferença, a gente olhava as escalações no começo do Clássico, as escalações de Atlético e Cruzeiro, e a impressão que dava, não é nada muito diferente da diferença que a gente vê quando vê as escalações do Flamengo com o Botafogo, do Flamengo com o Vasco, é uma diferença muito grande. Então, é normal que haja uma cobrança por uma superioridade dentro de campo, independentemente de você estar montado ou não estar montado, do tempo que você teve para trabalhar, até porque o Cruzeiro também está se remontando. E, de fato, o que a gente viu não foi um acaso. A vitória do Cruzeiro não foi um acaso. O Cruzeiro foi melhor do que o Atlético a maior parte do jogo. O Cruzeiro foi superior, o Cruzeiro mereceu vencer, poderia até ter vencido por mais. Então é evidente que essa cobrança ela tem que existir. É claro que você não pode tomar decisões definitivas baseado nesse mau resultado. Isso para mim é evidente. Então vai começar a cornetar o Cuca, vai começar a cornetar o Hulk, vai começar a cornetar X ou Y. Eu acho que, assim, cobranças elas têm que existir, mas você tem que ir até um certo ponto, né? Diga, Gabi. Eu acho o seguinte, o Felipe Conceição começou um trabalho há pouco tempo, como o Cuca. E taticamente, o jogo foi um baile do Cruzeiro. Um baile. O Cruzeiro encaixotou o Nátio Fernandes, o Keno nunca recebeu a bola com muito espaço e quando recebeu não conseguiu fazer absolutamente nada. O Vargas teve até uma chance no começo do segundo tempo, mas antes também não tinha feito quase nada. E o Cruzeiro, não é que ele encaixotou abrindo mão de tentar jogar. O Cruzeiro também tentou jogar, ele não ficou, não é como se diz na gíria, eu nem gosto disso, estacionou o ônibus na frente do gol. E falou, não, o Cruzeiro não fez isso. O Cruzeiro, inclusive, tem uma outra coisa que para mim é muito importante quando você fala do elenco como o elenco do Atlético, que talvez o campeonato em si não seja tão interessante, mas o treinador tem que ter capacidade de mobilizar os jogadores. E a capacidade de mobilização do elenco do Cruzeiro para o jogo, a concentração, o nível de intensidade em cada disputa foi muito maior que o do Atlético. O Atlético foi um time muito mais disperso, muito mais nervoso. Eu vou repetir o que eu disse aqui quando o Cuca foi contratado. Eu acho que o Cuca é um cara que conhece futebol. O Cuca tem os jeitos dele de montar um time. E eu não sei se algum dos jeitos que ele montou o time funciona para esse Atlético. Eu não estou dizendo que não funcione, até porque o Cuca pode fazer adaptações também ao que ele pensa, pode enxergar uma outra maneira de jogar. Mas eu não sei se tem algum que funcione. Por enquanto, nenhum deles deu certo. Aí eu vi o pessoal criticando o Tietê. Tá brincando, um jogo em que os principais jogadores não jogam nada, em que o cara que faz a construção do jogo no início, sem que depois dali em diante algo caminhe, depois vai para a lateral direita, onde o Cruzeiro fez o seu lance do gol, né, do primeiro no 1-0, onde teve uma outra chance, que foi desperdiçada também, construída por ali com os sobres, depois dali não se constrói mais absolutamente nada. Eu vejo que o geral do Atlético está meio perdido. É lógico que campeonato estadual, né, vale pouco, tem a Libertadores, o Brasileirão, todos os torneios que são importantes. Mas o clássico contra o Cruzeiro, principalmente porque o Cruzeiro hoje é um time de segunda divisão, tinha sim um quê especial. O Cruzeiro entendeu isso muito bem. O Atlético não. E eu acho que isso tem que passar também pelo treinador. Não só pelos jogadores também. Mas não só pelos jogadores. Esse time do Atlético ainda não é nem um esboço daquilo que ele pode ser diante do seu potencial técnico. E lembrando que é um treinador histórico do Atlético, né? O Cuca, ele conhece bem o que é essa rivalidade, até porque já fez um ótimo trabalho também no Cruzeiro, né? Ele tem história aí dos dois lados, então não é uma novidade para o Cuca disputar
um Atlético e Cruzeiro. Agora, eu gostaria de ressaltar aqui 2 pontos importantes. O primeiro como foi importante essa vitória para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro está no fundo do poço, o Cruzeiro está destruído, o Cruzeiro está juntando os cacos e aí enfrenta o seu grande rival, que apesar de ter uma dívida de R$1 bilhão, é um fato que a gente lamentavelmente não pode esquecer, tem alguém que injeta dinheiro, que contrata e sem dúvida monta um elenco com condições de disputar os principais títulos e está na primeira divisão. O Cruzeiro está na segunda divisão. Então, tudo isso mobilizou, agigantou ainda mais o Cruzeiro. Essa vitória, ela foi fundamental para a sequência da temporada do Cruzeiro, para dar confiança, para mostrar que o Cruzeiro ele está por baixo, mas o Cruzeiro é muito grande, que o Cruzeiro pode superar grandes desafios. E vencer o Galo nesse momento para o Cruzeiro foi fundamental. E gostaria de falar de Rafael Sobis. A gente disse aqui agora há pouco, falando do Dudu, do jogador que pode fazer a diferença. Rafael Sobis fez a diferença ontem nesse clássico. Foi disparado o melhor em campo. Com a maneira de jogar, com a liderança que ele tem, com a história, com o espírito dele. Passou tudo isso para o grupo e foi fundamental em vários momentos do jogo. E, inclusive, deu assistência para o gol do Ayrton. O Rafael Sobis foi, sem dúvida, o grande cara do jogo de ontem no Mineirão. E a segunda-feira dói mais porque... desde que o Cruzeiro caiu, a gente sabe, a gente convive, o torcedor do Atlético o que fez foi ridicularizar o Cruzeiro. E assim acontece com qualquer rivalidade, seria a mesma coisa se tivesse o Atlético ido para a segunda divisão. E foi um festival, e com jogador chegando, estádio sendo construído, e mecenas para cá, mecenas para lá, Hulk, não para, o Atlético não tem fim, né? E chegando, e o torcedor do Galo só ridicularizando, e ridicularizando, e ridicularizando. Aí vem o clássico, e o Cruzeiro ganha do Galo. Então é o seguinte, o torcedor do Atlético, ele fez questão de marcar as diferenças e onde está cada um no abismo. Um está olhando de cima e o outro está lá estatelado a 1 quilômetro de abismo. E o torcedor não está errado, hein, Calçade? Não, o futebol. É o futebol. Só que quando vem a vitória do outro, tudo isso segura. Continua sendo futebol. É como se você tivesse caído junto. Você caiu junto e foi encontrar o outro lá embaixo. Então, aí a dor é muito maior. Porque é assim a rivalidade. Isso aconteceu agora recentemente, quando o Inter foi para a segunda divisão, quando o Inter volta para Porto Alegre, já tinha outdoor ali, né, os caras zoando, sempre que tinha amigo meu fazendo isso lá, e os caras ridicularizando. Então, Fantasma de la Beia. É a graça do futebol, bem, né? Isso é do jogo. Agora, você tem que ganhar, amigo. No futebol é assim. Você pode ridicularizar o quanto você quiser. Na hora que isso aqui rola, a bolinha aqui, ó, daqui do meu lado, a hora que ela rola, que aguenta o tranco e se garante. Se você não se garante, e outra, um time que começou, você olha assim pro banco do Atlético, você fala assim, onde é que tá o Hulk? Aí você vai lá... Ele tava no banco. Pro Savarino. Dodô no banco, né? Pô, Natan... Pô, Zarate. Se você olhar para o banco do Atlético, você escalaria vários titulares no Cruzeiro. Exatamente. Então, e esse é um outro ponto que o torcedor do Cruzeiro está se deliciando, né, curtindo essa vitória, pelo seguinte, as duas principais contratações do Atlético, Nátio Fernandes e Hulk. O primeiro começou no banco, entrou no segundo tempo e foi expulso. Não fez absolutamente nada, apareceu mais na briga com o William Potker ali na descida para o vestiário. E o Nátio Fernandes, que vem encantando e fazendo grandes exibições aqui nesse início dele no futebol brasileiro, ele foi inteiramente anulado. Então é mais um ponto que o torcedor do Cruzeiro está se divertindo e atingindo o ápice aí da glória. Ô, João, é que as individualidades do Galo, a gente falou agora há pouco do Dudu e na comparação com as individualidades do Flamengo, que tem 3 ou 4 caras desse nível de decisão, a expectativa do Atlético, e eu digo expectativa porque os caras acabaram de chegar, é ter algo parecido com o que o Flamengo tem. Então, quando você contrata o Hulk, contrata o Vargas,
O próprio Keno, né, que saiu do Brasil jogando muito bem, talvez não seja visto num jogador do mesmo nível desse trio que eu citei do Flamengo. A gente pode pôr o Everton Ribeiro, embora ele não esteja jogando tão bem nos últimos tempos, mas acho que assim, a expectativa do Galo é contar com 3 ou 4 caras desse nível de decisão. Olhando para esse aspecto, eu digo, expectativa sobre a capacidade de decisão individual, o Galo talvez seja o segundo, né? Porque é o que a gente falava, tudo bem, o Palmeiras é visto como o segundo elenco do futebol brasileiro, ou primeiro para muita gente por ser mais homogêneo, eu não concordo, mas o fato é que nenhum outro time, exceto o Flamengo, talvez tenha contratado tantos jogadores para resolverem a parada. O Nacho é isso, né? O Vargas é isso, o Hulk é isso. O Keno, de alguma maneira, também. Então, eu acho que é uma decepção muito grande e a cobrança, ela vai ficar, claro, em princípio, em cima do treinador, porque poucos estão jogando, né? O Nacho teve um brilhareco outros estão decepcionando e tudo mais, mas, evidentemente, depois essa cobrança passa a ser também em cima dos jogadores. O Cruzeiro já ganhou o ano dele, hein, Paulo Andrade? Agora resta subir, voltar para a primeira divisão. Isso. Birner, nós temos a pergunta aqui embaixo, né? Se Palmeiras e Flamengo hoje formam a maior rivalidade nacional.